Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema a representação de gêneros na mídia. E para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a professora Carla Cerqueira. Ela é doutora em Ciências da Comunicação, professora auxiliar da Universidade Lusófona do Porto, professora pesquisadora também do Centro de Estudos da Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, para falar sobre esse tema que também é um dos temas das suas pesquisas. Professora Carla, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Obrigada. E também veio a Natal Instituto a partir de um acordo de cooperação mútua entre o Instituto e a Universidade do Minho, né? Sim. Com a orientanda Brenda, né? Sim. Conta pra gente como é que está essa estadia em Natal, no Brasil, pela primeira vez. Sim, é a minha primeira vez no Brasil e tenho sido muito bem recebida aqui em Natal. E também acho que está a ser uma semana muito produtiva em termos de trabalho, porque nem sempre, às vezes, é muito fácil trabalharmos à distância. Por muito que as tecnologias nos apoiem, é sempre diferente quando podemos ter um contacto presencial com as pessoas, esclarecer todas as dúvidas e daí sairá certamente maior produtividade. E como é que está a orientação com a Brenda, né? Ela está analisando a questão da violência Sim, contra ela mulheres está... em um dos jornais da nossa cidade, Tribuna do Norte. Sim, ela está a analisar a violência contra a mulher desde a altura da implementação da Lei Maria da Penha no jornal Tribuna do Norte, que é o jornal que existia desde essa altura até à atualidade aqui no Estado. Ela está a tentar analisar, porque a Brenda, uma das partes interessantes do trabalho dela é que ela tenta cruzar a área da comunicação com a área do direito, porque ela é advogada, vem da área do direito e está a correr, no fundo, esta nova experiência na área da comunicação, tentando cruzar como é que os normativos legais acabam por ter implicações ou não na cobertura noticiosa que é feita da representação da violência contra a mulher. Ou seja, ela começa a análise precisamente antes da implementação da Lei Maria da Penha e tenta perceber como é que depois isso vai evoluindo até à atualidade, até com a nova lei que tem cá no Brasil do feminicídio. Professora, a senhora, desde a década de 70, né, vem investigando essa relação de gênero na imprensa portuguesa. E tem tudo a ver também um pouco com o trabalho da Brenda, né? Como foi, então, essa apresentação? Obviamente, eu vou pedir para você falar do tema da sua análise e da apresentação aqui em Natal, no Instituto, que tem exatamente essa questão da desigualdade como eixo principal. Desigualdades sociais é o tema, assimetrias de gênero e ativismo, né? Como é que foi abordado esse tema, então, na palestra da senhora aqui? Sim, tentando fazer uma articulação entre as duas coisas. O que eu acabei por trazer aqui para a palestra foi, no fundo, o juntar da investigação que tenho vindo a fazer sempre com o eixo das questões das desigualdades, das assimetrias de género, mas não só me focando nos dados que eu analisei na altura do doutoramento, porque eu analisei a cobertura noticiosa do Dia Internacional das Mulheres na imprensa portuguesa, em 2 dos jornais nacionais generalistas de maior tiragem, desde 1975 até 2007. 1975 porque foi o primeiro ano de comemorações oficiais pós-ditadura, pós-revolução do 25 de Abril em Portugal e que calhou também por ser o ano de oficialização do Dia Internacional das Mulheres pela ONU, pelas Nações Unidas. E 2007, porque é o ano europeu contra as desigualdades. E, portanto, acabei por analisar essas 3 décadas nesses jornais para perceber realmente como é que as questões de género, as ONGs também que trabalham com essas temáticas da igualdade de género, dos direitos das mulheres, dos feminismos e até ao nível mais macro dos direitos humanos, como é que elas apareciam representadas na imprensa.
Professora, a senhora faz uma análise de conteúdo da imprensa, né? Eu faço análise, num primeiro momento, de conteúdo, onde tento analisar, por um lado, em que parte dos jornais é que aparecem essas notícias, qual é o destaque, se são manchetes, se não são, se estão na primeira página, se estão na última, se estão... O uso das fotografias também são... Sim, das fotografias, porque eu analiso, essa é uma questão pertinente, porque a maior parte dos trabalhos analisa só ou texto ou imagem. E nós em Portugal, e mesmo a nível internacional, sobretudo os trabalhos realizados maioritariamente na Europa, têm analisado mais os textos e não as fotografias. Eu acho que isso é um pouco um problema da ciência, né? Tem deixado a fotografia nas teses, dissertações e livros um pouco como utensílio, né? Exato. Não tem dado a devida importância à iconografia. Sim. E eu achei na altura que eu nunca poderia fazer uma análise completa se eu não cruzasse as duas dimensões, porque um texto jornalístico tem um discurso verbal e tem também um discurso visual. E foi uma das principais conclusões que eu encontrei ao longo das 3 décadas, foi perceber que em muitos casos esses discursos são contraditórios na mesma notícia. Nós temos notícias que até são muito imparciais, com dados estatísticos, com cruzamento de várias fontes, mas continuamos a ter imagens extremamente estereotipadas que transmitem uma visão muito tradicional, por exemplo, do que é a feminilidade. O que pode estar relacionado também, por um lado, com o facto de não existir tanta investigação e de se ter questionado tanto a parte da fotografia, e por outro, porque também, se virmos quer em termos da legislação, quer nomeadamente no que diz respeito ao código deontológico, a questão que mais se tem trabalhado é precisamente a questão do texto e não a questão da imagem. E nós vemos que muitos estereótipos, mesmo flagrantes, explícitos, continuam-nos a passar através dos meios de comunicação pelas imagens. Professora, a sociedade portuguesa, como herança da sociedade portuguesa, a brasileira, como consequência, são duas sociedades que têm o patriarcado e o colonialismo muito intensos, né? Então, dentro dessa análise da mídia, quem sabe agora alargando também para a televisão, para o próprio cinema, que são inclusive pesquisas que a senhora vai desenvolver mais na frente, como é que a senhora consegue enxergar então esse uso do estereótipo, ou qual seria a visão feminina, né, abordada na mídia, né? A mídia, ou seja, a mídia ela está mais para um espaço de democratização e de justiça social nesse aspecto, ou está cada vez mais a brasileira e a portuguesa levantando a bandeira dessa desigualdade, desse estereótipo social? Esse foi precisamente um ponto que eu tentei abordar bastante na palestra que trouxe aqui, que é o facto de, com a evolução, e a evolução também tem a ver com a evolução da sociedade é marcada também pela evolução legal, pela evolução em termos da própria sociedade, com a emergência de várias ONGs, de vários coletivos, mais ou menos informais, que lutam por estas questões. Parte-se do princípio que são temáticas, a temática da igualdade de género é uma temática que está sedimentada, que está muito presente na sociedade. Ao mesmo tempo, quando nós vamos ver os meios de comunicação, nós vemos que eles, por um lado, fazem uso desse discurso, que é o discurso ao qual eu chamo do politicamente correto e, portanto, de uma tentativa também de adaptação àquilo que são os valores que também são emergentes na sociedade, mas não mudando, no fundo, alguns dos discursos em termos da sua essência, da sua substância, ou seja, muitos destes estereótipos que nós encontrávamos, sim, nos anos 70 e 80, eles não estão lá presentes nem no texto, nem na imagem da mesma forma, mas nós podemos estar a falar daquilo que eu tenho chamado de uma nova roupagem, ou seja, são discursos que se vão metamorfoseando de acordo com aquilo que é considerado politicamente correto, criando uma espécie de
aquilo que alguns autores chamam de sexismos subtis ou de retrosexismos, de uma ilusão de igualdade. É quase um não tema a questão da igualdade, como existem leis, como existem avanços legislativos, políticos em várias áreas e como o próprio poder político partidário tentou também apropriar-se deste tipo de temáticas, como é o caso da igualdade de género. Há uma tentativa de depois dizer que agora já se tem tudo, que está tudo bem. Que alcançou um patamar interessante, quando na realidade ainda tem muito de desigual, né? Sim, quando nós vamos, por isso é que eu não faço só análise de conteúdo, porque eu faço análise de conteúdo num primeiro momento, em que tento realmente perceber quem são as fontes, quem é citado, quem é mencionado, se são notícias, se são reportagens, os géneros jornalísticos, etc. Mas depois eu tenho de fazer uma análise semiótica, uma análise dos significados, uma análise dos discursos para realmente conseguir aí perceber até que ponto é que eles se vão mudando só, no fundo, na sua superfície e não na sua essência. É um pouco disso que a senhora vai estudar no pós-doutorado, com as universidades Autônomas de Madrid, a Universidade Holandesa, não é? Como é que foi essa parceria e é por aí que está andando o seu caminho da pesquisa? Sim, para explicar como é que surge aqui o pós-doutoramento ou pós-doutorado, como vocês chamam no Brasil, ele surge precisamente porque durante o doutoramento eu verifiquei que muitas das ONGs que existiam em Portugal a trabalhar com este tipo de temas, elas não aparecem enquanto fontes. Elas continuam a ser extremamente invisíveis. Ou então só são visíveis quando trabalham com temáticas maioritariamente da violência contra as mulheres, violência doméstica, ou então fazem iniciativas que são iniciativas pontuais e chocantes. Portanto, é um tratamento muito episódico e pouco substantivo, pouco aprofundado. E por isso, quando até enviam comunicados de imprensa, etc., pode acontecer de aparecer alguma coisa, mas fora isso é muito raro. Além disso, também existe um tratamento desigual, uma cobertura desigual. Aquelas que conseguem ter assessorias de comunicação mais fortes, e são muito raras, porque as ONGs vivem um problema que é generalizado em todo o mundo, que é o problema da falta de recursos financeiros e humanos para trabalhar, no fundo, no terreno com os seus vários atores em busca da mudança social. Isto é generalizável, no fundo, a todas as ONGs dos vários setores. Nós temos poucas, então, que têm realmente essa capacidade de saber como se colocar e como ser notícia. São as maiores, as internacionais, que lá chegam. E aí surgiu a ideia de pensar e trabalhar de uma forma mais próxima com estas ONGs, ligadas precisamente às questões de cidadania e igualdade de género. Dentro deste grande chapéu da cidadania e igualdade de género em Portugal, nós temos ONGs que trabalham com direitos humanos de uma forma mais geral, trabalham com direitos das mulheres especificamente, que trabalham com a questão da igualdade de género e também com a questão das masculinidades, das desigualdades que também são vivenciadas pelos homens e que são várias também, é uma área mais nova dentro dos estudos de género, mas já existe desde os anos 80, 90, e com os feminismos, que é ainda uma área também que é bastante estigmatizada, no fundo, e foi aí que surgiu. Professora Carla, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas a gente ainda volta com esse tema do ativismo com as ONGs. Você de casa não sai daí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá! Voltamos do intervalo com o segundo bloco e eu continuo a conversar com a professora Carla Cerqueira sobre a representação de gênero na mídia portuguesa, que é o objeto de estudo dela. Professora, vou fazer uma pergunta que vai desembocar ou resultar com o ativismo e a sua participação nas ONGs, em prol disso. Mas a primeira pergunta vem a partir de um texto de um escritor português, que é o Miguel Esteves Cardoso, que ele vai falando sobre o machismo português e as
traições amorosas, né? Ele diz que, na verdade, o machismo português não é um machismo da força, mas da fraqueza. Por que ele diz isso? Porque o machismo está muitas vezes maquiado, né? O homem, ele trai com a justificativa de que a carne é fraca, né? Então vai por aí essa linha argumentativa dele. Dentro das ONGs, dentro do seu trabalho, como é que vocês têm atuado, né, e das suas pesquisas também, contra exatamente esse machismo que é levantado e muitas vezes é positivado, né, levado com uma visão positiva na própria mídia? Como é que vocês têm feito essa atuação? No caso das ONGs, o trabalho tem sido, sobretudo, um trabalho de proximidade, no sentido de perceber, há um trabalho muito importante que está a ser feito pelas ONGs portuguesas. O que está a acontecer é que muitas vezes esse trabalho não é reconhecido pela própria sociedade. Não é legitimado pela própria mídia. E faz nem pela mídia e, portanto, também depois não é conhecido, não se conseguem captar mais simpatizantes para aquelas causas, não se consegue chegar a um público mais geral e, portanto, o objetivo máximo de qualquer ONG deste tipo será a transformação social. E aí os mídias, né? sim, a mudança. Têm um papel, se forem aliados, extremamente importante para conseguir permitir essa articulação e uma criação de discussão na opinião pública. Isso não tem acontecido em muitos casos. E não tem, por um lado, porque realmente as ONGs também não sabem comunicar o que fazem e fazem projetos nesse sentido específico, de tentar, por exemplo, há um trabalho muito grande a ser feito, muito até recente, porque antes tentou-se trabalhar muito mais em termos das consequências que nós víamos, por exemplo, face à violência contra as mulheres, e então tentava-se atuar face a esses casos e as ONGs estavam aí presentes, tentavam acompanhar as mulheres que eram vítimas, etc. Quando a gente fala dessa desigualdade de gênero, muitas pessoas levantam apenas essa bandeira, não é? De violência doméstica. Sim, exato. E a violência contra a mulher, essa discriminação do gênero é muito maior do que isso. Exatamente, né? E veio-se a perceber, quer dizer, essa é a parte mais visível nos meios de comunicação. Continua a ser muito a violência contra as mulheres, porque puxa por também critérios de noticiabilidade que estão na ordem do dia, que é a questão de serem mais dramáticos, ligarem muito mais às emoções, ao choque. Vai novelizando a vida real, né? Sim. Novelização da vida real. É uma tentativa, uma abordagem extremamente, em muitos casos, sensacionalista, enquanto realmente os maiores, não podemos hierarquizar, mas há uma grande panóplia, uma grande diversidade de outros problemas e de assimetrias de género na sociedade. E eles só aparecem pontualmente, são aqueles picos, por exemplo, na altura das efemérides, dos dias internacionais. Aí sim, são capazes de aparecer as mulheres que conseguem obter sucesso em determinada área, que chegam a determinada esfera que não é tradicional delas, como a área política, a área militar, a área da economia, mas o facto de os meios de comunicação estarem sempre a dizer que é a primeira mulher, cria-se também uma ruptura com a questão da história. É como se elas não tivessem uma história e não existisse um seguimento, e elas são vistas como, e foi algo que também eu tentei aqui abordar um pouco na altura da palestra, como se fosse um grupo homogéneo. Todas as mulheres são iguais e não há uma distintividade entre elas. E aí, quando se pensa em mulheres, quem são as mulheres que mais aparecem nos meios de comunicação? Volta para o estereótipo, né? Sim, são realmente as mulheres... mulher que a sociedade idealizou. Sim, são mulheres brancas, em idade ativa, que conseguem, neste momento, já não temos uma narrativa de há 30 anos, não são donas de casa. Neste momento nós temos mulheres extremamente ativas, independentes em muitos casos economicamente, mas que estão agarradas aos traços tradicionais de feminilidade muito marcados e que são uma espécie daquilo que nós poderíamos dizer que são multifunções, ou seja, elas trabalham fora de casa, mas elas em casa também são elas que cuidam da casa, cuidam dos filhos, são casadas e têm toda ali
tudo o que é do domínio do doméstico e do privado continua a ser uma esfera que se tenta naturalizar e que se mostra como sendo naturalmente delas, mais todas as conquistas que elas foram assumindo ao longo deste tempo na sociedade. E aí os meios de comunicação têm, aliás, as pesquisas a nível internacional chamam isto muito da retórica do pós-feminismo, que é uma retórica perniciosa nesse sentido. Perniciosa porque as pessoas até acham que elas, pelo facto de terem mais independência, de serem mais autónomas, elas já conseguem ter a igualdade, mas lá está, é uma igualdade muito maquiada, muito mascarada, porque elas acabam por congregar em si todas as tarefas e todas aquelas funções e as narrativas mediáticas apropriam-se realmente muito disso e essa ideia do machismo ou poderíamos chamá-lo do tal sexismo inibido ou encapotado está realmente muito presente e é por isso que é muito difícil atuar na própria sociedade, é muito difícil. E existe um projeto de felicidade também que é imposto à mulher pela própria mídia, né? Sim. Como Edgar Morin coloca a teoria do happy end no cinema americano. Sim. Então a mídia termina estereotipando também a mulher. Para você ser feliz tem que ser dessa forma. Sim. Essa daí é outra abordagem interessante para essa questão, sim, né, professora? Sim, nós vemos que, aliás, eu muitas vezes dou este exemplo até em aulas e em alguns locais de uma notícia que eu encontrei, poderíamos, se fôssemos folhear jornais ou se estivéssemos atentos a qualquer série televisiva, a qualquer produto mediático, no fundo, nós veríamos esta narrativa, que é as tais mulheres que são muito independentes, mas que depois, a tal notícia que eu tinha, dizia que ela conseguia comandar tropas, mas ao mesmo tempo ela tinha o cabelo cuidadosamente penteado, ela estava lá porque o marido a apoiava e, portanto, ela tinha de cumprir todos esses requisitos, porque a ideia de um ideal heteronormativo de felicidade, ele está aqui muito presente. A ideia que a mulher, se não tiver filhos, porque é algo que é biológico, é muito associado ao tal essencialismo biológico, quem decide não ter filhos é visto como um ser desviante, porque a sociedade ainda considera que isso é uma função, exato. É o estranho porque é uma função quase naturalizada das mulheres, que é ter filhos, que é casar com um homem, até porque, e algo que nós debatemos na palestra, as histórias infantis não nos transmitem, basta começar por aí. A educação tem realmente um papel fundamental, porque desde que nós nascemos e quando crescemos, as histórias que mais nos contam, as histórias que estão nas escolas, são essas, são as de um final feliz, são as de alguém que continua a procurar um príncipe encantado e só é isso que a vai fazer feliz. Como essa fosse a regra da cultura universal, a identidade feminina, né? Sim, teria que ser assim. Sim. Professora Carla, tem outra questão bastante interessante, né, que eu penso. Recentemente no Brasil, e deve acontecer também em Portugal, aconteceu um caso de uma atriz de uma emissora de renome nacional, uma das principais emissoras televisivas do país, sair, né, na internet sem aquela maquiagem, sem os programas que chamam o Photoshop, né, de fazer aquela maquiagem no próprio computador, né, de maquiar de forma computadorizada, os defeitos que as próprias mulheres têm, ou então as próprias rugas que fazem parte da característica do tempo e são características inatas dessa pessoa. É um violentamento a mídia também, a publicidade, exigir dessa mulher ter esse papel, né? Porque nesse caso, por exemplo, quando a sociedade estava acostumada de ter aquela visão, enxergar a visão, digamos assim, entre aspas, real, passou a se transformou até em um viral na internet. Então a mídia também, ela legitima de forma violenta essa questão feminina, não é? Sim, aí é muito importante a área da publicidade e todos os estudos que até estão a ser feitos na área da publicidade. Nós temos alguns também em Portugal, embora é curioso porque houve um incentivo muito grande a trabalhar com a área publicitária e houve menos pesquisa feita em determinado momento sobre esse campo. E depois percebeu-se que ele tem impacto também
nos outros mídia neste momento, que é, nós hoje em dia não temos, por exemplo, meios de informação sem termos anúncios publicitários que os sustentam. É o que sustentam, né? Exato, e portanto a área publicitária acaba por ser aqui fundamental. E começaram-se a fazer alguns trabalhos e essa é uma questão, é uma preocupação que eu acho que nós vemos em pesquisa já recentemente em todo o mundo, até porque grandes marcas que são consideradas ícones de beleza acabam por transmitir ideais muito normativos do que é considerado ser bela, e essa questão da beleza e dos aspectos estéticos continua a ser colocada para as mulheres de uma forma que ainda não é comparativamente para os homens, embora também já se comece a levantar essa questão relativamente aos homens, mas ainda não é na mesma proporção. Nós tivemos também alguns casos, e aqui há 2 eixos para mim que eu acho que são muito importantes. Essa não é uma questão, é uma questão que começa agora a estar na ordem do dia e, no fundo, na discussão pública, porque realmente eu acho que, felizmente, algumas figuras públicas, celebridades, conseguiram também tornar polémica, criar alguma polémica em torno disso e fazer-se uma discussão pública. Eu acho que espetacularização, né? Sim, mas ao mesmo tempo isso é muito positivo quando nós temos atrizes que elas próprias nos seus blogs, no seu Facebook, nas redes sociais, apresentam-se sem maquilhagem e dizem: isto é mulher real. E a outra é a mulher do Photoshop, e nós não somos assim, e isto é uma construção que é feita precisamente pelos meios de comunicação. E acho que isto só se despoltou muito recentemente, mas não é nada novo, quer dizer, porque deveria ter sido feita essa discussão há mais tempo, porque desde os anos 80 havia sociólogos que nos falavam sobre o corpo como objeto de consumo e que nos falavam precisamente disto que está a acontecer, de uma loucura pelas dietas, pelas academias, por todos os tratamentos estéticos, e que leva muitas vezes a problemas de saúde terríveis no caso das adolescentes, porque leva a bulimia, a anorexia, a todas estas doenças, e que vão ter repercussões na vida das pessoas mais tarde, e das mulheres nesse caso. E depois também porque o próprio ideal ligado à moda faz com que ela muitas vezes só seja apresentada para um estilo de corpo, para um ideal de corpo muito normativo. E uma coisa boa que está a acontecer, e o Brasil tem alguns casos muito interessantes disso, Portugal aí só começou mais tarde, são, por exemplo, o plus size. Modelos plus size. Sim, modelos plus size, porque mostram que realmente nós mulheres somos extremamente diversas, e é importante sentirmos-nos bem no nosso próprio corpo. Só que o que aconteceu com a mídia foi mostrar que isto de nos sentirmos bem com o corpo é um corpo extremamente formatado, que é magro, que tem que seguir determinado ideal de beleza. Isto agora começa a ser também discutido. Há alguns blogs, por exemplo, no Brasil, que têm tido grande projeção por causa de tentar desconstruir este ideal de beleza. E aí não se inclui também as pessoas que têm algum tipo de deficiência, não é, sim, professora? Sim, e aí também se poderia levar para outro campo, que é um campo emergente em termos de pesquisa, que é o campo mais ligado às próprias cirurgias e à própria tecnologia, e como como é que nós podemos utilizar as tecnologias para modelar o nosso corpo. E essa é uma questão que eu acho que é emergente. Vocês também têm uma investigadora, uma pesquisadora brasileira que tem um trabalho muito interessante sobre isso, que é a Lúcia Santaella. Semioticista, né? Sim, porque ela acaba por, alguns pesquisadores mostram-nos que nós hoje em dia muitas vezes já não utilizamos a tecnologia, no caso do corpo, só para superar determinadas insuficiências físicas, como acontecia há alguns anos. Há alguns anos, por exemplo, nós colocávamos um pacemaker porque tínhamos um problema do coração. Quer dizer, hoje em dia nós temos em alguns países pessoas que cortam as pernas e decidem pôr próteses porque acham que vão correr mais rápido. E quer dizer... Isto... Homem-máquina, né? Essa é uma discussão bastante... Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço a entrevista e também a maneira com que a senhora também nos ajudou a conduzir esse tema bastante interessante e que faça refletir também para toda a nossa sociedade. Muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana, às 10 da manhã, pela TV Câmara, ou então nas redes sociais, como no YouTube, onde nós exibimos também todos os nossos programas. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Até lá.